Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Vanessa e com o William, um casal novo, bem novinho, que estão prestes a se casar. É isso mesmo. Nesse final de semana, eles vão estar casando no civil e logo depois vão estar casando no altar. Você vai conhecer um pouquinho da história deles, tá bom? Então não sai daí não, a gente já volta. Como hoje é dia de terapia do amor, então vale a pena você aprender ou entender o que eles aprenderam com relação à vida amorosa para fazer tudo certinho para que venha dar certo, tá bom? Sai daí não, a gente já volta já e quem não conhece Força Jovem, assista esse vídeo aí que você vai entender um pouquinho mais sobre a gente. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Um lugar com amigos de verdade. Pessoas que acreditam em você e com uma alegria que nunca acaba. Sim, esse lugar existe e está mais perto do que você imagina. Onde você pode conhecer e desenvolver os seus talentos. O Cultura respira arte, tanto na música, dança, como no teatro. Você é do time atleta? O esporte tem diversas modalidades como futebol, vôlei, artes marciais e muito mais. Para seguir em frente é preciso superar o passado. E para isso existe o Projeto Help. Precisa de ajuda? Entre em contato. E o Mídia faz a cobertura de tudo o que acontece por aqui, com vários vídeos, fotos e artes. Mas essa galera também gosta de agitar, com vários eventos ao longo do ano. Luau FJU, Mega Dance, Curta FJU e Mega Help. Com muita música, dança, diversão e mensagens de força e motivação. Além dos grandes eventos, temos encontros semanais, como o Encontro Jovem, aos finais de semana, e o Algo a Mais, com ensinamentos práticos para a sua fé. A FJU Night é uma madrugada inteira com tudo que a gente mais gosta. Amigos, alegria e uma oportunidade de mudança de vida. Todas as nossas ações impactam mais de 1,5 milhão de pessoas a cada ano, através de mais de 60 mil voluntários. Só no Brasil, são mais de 200 mil integrantes e estamos presentes em mais de 130 países. Depois de tudo isso, só está faltando uma coisa aqui. Você! Acompanhe as nossas redes sociais ou procure um polo da FJU mais próximo. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vamos conhecer a história deles. Vanessa e William. William ou Williams? William. William, né? Então, começa com quem? Você, Vanessa, tá com quantos anos hoje? Tô com 23. 23 anos. Vocês estão namorando há quanto tempo? 2 anos. 2 anos e vão casar agora, então. Sim, senhor. Né? Então conta pra gente aí primeiro a tua história. Antes de conhecer ele, quero saber quem era a Vanessa, o que aconteceu, como é que você chegou no Força Jovem. Fala aí pra gente. Então, bispo, eu cresci numa família religiosa. A gente frequentava outras denominações. Meu pai costumava fazer pregações, né? Então, cada dia a gente ia numa igreja diferente. A gente quem? Eu e minha família. Mas tem irmãos? Sim, só as você? minhas irmãs, são 2 irmãs, eu, meu pai e minha mãe. A gente costumava ir todo domingo numa igreja diferente, porque ele era missionário, pregador, então ele era convidado a ir para as igrejas. Então era todo domingo numa igreja diferente e com isso ele também fazia núcleos, ele fazia visitas nos lares. E eu via as pessoas, ele fazendo libertação, pregando e tudo mais. Só que em casa eu via ele também tendo pesadelos
vendo vultos, vendo anjos, vendo demônios, vendo coisas se mexerem. E isso me deu muito medo do Espírito Santo. Eu achava que receber o Espírito Santo era uma coisa horrível. Eu falava assim, nossa, se eu receber o Espírito Santo, eu vou ser perturbada, eu vou ter pesadelo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então eu achava que se eu não mexesse com o diabo, ele não ia mexer comigo. Eu achava que, tipo, eu via minha irmã, ela manifestava com encosto em casa, mas também recebia o Espírito Santo, saía girando, profetizando. Na igreja recebeu o Espírito Santo. Peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender. Então, seu pai pregava nas igrejas, Sim, senhor. Ajudava as pessoas, mas quando chegava em casa, ele tinha problemas espirituais. Sim, senhor. Pesadelos, via vultos, essas coisas. Sim, senhor. Sua irmã manifestava com entidades em casa. Sim, em casa ela manifestava, mas na igreja saía profetizando, saía girando lá no manto, que é como eles costumavam falar, saía, tipo, demonstrava ser uma pessoa santa de Deus, saía pregando, profetizando, falando como se fosse Deus através dela. E isso me falou, aos meus olhos, eu achava isso, tipo, nossa, o Espírito Santo, tipo, é uma coisa horrível de Que faz sentido, né? Se é isso, então não quero. Sim, aí eu ficava com muito medo. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu começava, eu me escondia com a minha outra irmã, minha outra irmã, a gente se escondia no banheiro quando isso começava, porque a gente tinha medo do Espírito Santo, que começava as pessoas receberem o Espírito Santo lá, então a gente ficava com medo e ia pro banheiro se esconder. Você vê o perigo, né? Sim, sim. Você vê o perigo dos maus exemplos, né? Não estou dizendo que o pai dela era mau, não, mas ele pregava uma coisa, mas vivia uma outra coisa. E as pessoas estavam observando, a filha estava observando a vida dele, né? Então você vê que quando Jesus diz, recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, é para que as pessoas possam ver Jesus na gente e não o contrário. Então, no caso dela, a família dela afastava ela de Deus, porque ela achava que ter Deus era passar por tudo aquilo. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha a responsabilidade que você, cristão, tem de dar um bom exemplo para as pessoas ao seu redor. E claro, se você está vivendo agora da mesma maneira que a Vanessa estava, você diz assim, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ser cristão, eu não quero dar minha vida para Jesus, porque na minha casa, na minha família, eu conheço pessoas que dizem que são de Deus, mas são assim. Então, não se engane com elas. Não se engane com elas, porque ter Deus não tem nada a ver com isso daí, não. Ser de Deus, ter o Espírito Santo, não tem nada a ver com isso aí. Pelo contrário, é o contrário disso daí. A pessoa tem paz. A gente tem paz, a gente consegue dormir. Então, seu pai tinha pesadelos, não conseguia dormir. Senhor, então eu via isso em casa, né? Eu ficava com medo, então na minha cabeça, se eu não mexesse com o diabo, ele não vai mexer comigo. Então eu ficava lá no meu cantinho. Até então a minha infância era tranquila, eu dormia à noite, era tudo tranquilo. Mas apesar que por mais algumas situações aconteceram, né, de eu ver vultos andando pela casa, pessoas, né, andando pela casa todas de preto de madrugada, mas eu relevava. Fingia que, tipo, era normal, porque minha mãe ficava falando, não é nada não, e eu, tipo, eu tinha muito medo do escuro, então eu dormia com os meus pais. Então eu sempre me sentia mais protegida porque eu estava com eles, então eu sempre ignorava esses vultos, essas coisas que eu via em casa. Você se sentia protegida por estar com ele, mas ele estava passando por aquilo ali também. Sim. É porque na minha cabeça, querendo, eu achava que meu pai, mesmo ele passando por tudo isso, na minha cabeça ele era de Deus. Eu falava assim, se Deus está com ele, né, eu via ele fazendo milagres, maravilhas, curando pessoa com câncer, tipo, Deus curando, tipo, através dele. Então eu via isso, eu achava que ele era de Deus, então eu me sentia protegida, mesmo eu vendo tantas outras coisas acontecendo com ele. Mas aí foi o seguinte, eu fui crescendo e foi aí quando eu comecei a ter problemas na escola. Eu comecei a sofrer bullying com 12 anos de idade, comecei a sofrer bullying, começavam a me zoar. Por quê? Por conta de tudo, tipo, do cabelo, rosto, qualquer coisa, eles já começavam a me zoar, tipo, a maquiagem, cabelo, seu cabelo, você fez isso, você foi no cabeleireiro, loira, tipo, eu tinha acabado de fazer luz na época, californiana, acho que estava na moda. Aí eu fiz, aí eles começavam a zoar, você não foi no cabeleireiro, você fez em casa, loira oxigenada, ficava me zoando.
E era coisa de criança, né? Eles zoavam e isso mexeu muito comigo, me causou muito complexo. Tanto que eu começava a pesquisar vídeos na internet, né? Como ter olho azul de um dia pro outro, acordar com o olho azul. Eu começava a perguntar. E isso me deixou muito perturbada, esses vídeos, que eu começava a assistir. Como ser mais bonita, acordar mais bonita no outro dia seguinte. Assistir esses vídeos, que eram umas músicas que tinha que ficar escutando. E você escutava essas músicas, no dia seguinte você ia acordar, tipo, transformada. Como é que é? Eram umas coisas... Como é que é? Você escutava as músicas. É umas músicas. Aí acordava mais bonito no dia seguinte. Que tipo, na minha cabeça ia funcionar. Eu assistia, pesquisava no YouTube como ficar e tinha umas... Olha, tem bobo pra tudo, né? Sim, senhor. Não é, William? Tem bobo pra tudo. Quer dizer, você acreditava nisso. Então. Sim, senhor. Eu olhava no espelho e começava a chorar, porque eu não gostava do que eu via. Tipo, por mais que eu não fosse feia, mas na minha cabeça eu era horrível. Eu era a pessoa mais feia do mundo. Eu olhava no espelho e não conseguia parar de chorar. Aí eu comecei também a ter pesadelos constantes. Eu sonhava pela minha irmã, ficava manifestando em casa, e meu pai sempre fazia eu orar por ela. Porque meu pai, tipo, ele fazia, ela é criança, né, inocente, então vai lá e ora por ela, fazia eu libertar minha irmã. E isso me causava muito trauma, porque eu sonhava, eu tinha pesadelos com os demônios conversavam comigo no sonho, me mostravam o que ia acontecer no dia, meio que como fosse revelação. Tanto que eu até falava para as pessoas que eu tinha dom de revelação, porque eu começava, tipo, eu sonhava que ia acontecer isso e acontecia. Eu sonhava que ia acontecer aquilo e acontecia. Os demônios criavam toda a situação para mim acreditar que tudo ia ser verdade. Então o sonho me deu muito medo. Eu sonhava que eu ia ser atropelada e eu ficava com a sensação que eu ia morrer a qualquer instante. Na minha cabeça eu ia morrer, não tinha futuro, eu não conseguia me enxergar mais velha, porque na minha cabeça eu ia morrer. Eu tinha a sensação de morte a qualquer instante. Eu andava na rua, via os carros indo para cima de mim, mesmo que às vezes parecia só impressão, mas parecia que os carros iam vir em cima de mim. Então eu ficava com medo de andar na rua, me causando síndrome do pânico, que eu não conseguia. Fiquei 3 anos sem poder andar de carro, de elevador, de trem, qualquer coisa que se movimentasse. Eu até tinha comentado que, tipo, eu ficava com um desejo de poder ir no shopping, porque o shopping era longe da minha casa. Então, para ir para o shopping, eu ia de carro ou de trem, mas eu não podia. Então, eu ficava presa, ficar dentro de casa ou o máximo que eu conseguisse andar a pé. Porque se eu andava dentro do trem, eu até tentei uma vez, entrei dentro do trem e entrei em desespero. Comecei a bater na porta do trem, comecei a gritar, comecei a entrar em pânico total. Aí eu fiquei com esse síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu chegava na escola, começava a ter crises a qualquer instante. O pessoal achava que eu até fumava maconha, comentava comigo, porque eu ficava doida. Começava a entrar em crise de ansiedade, começava a passar mal com falta de ar, começava a ter muita falta de ar, começava a ter muita tontura. E eu fiquei vivendo assim, com crise de ansiedade. Então, era uma família conturbada, então. Sim, senhor. O seu pai tinha os pesadelos, né? Você passava assim, tinha que orar pela sua irmã. Sim, senhor. A tentar ajudar a sua irmã. Sua mãe também? Ou a sua mãe Minha era mãe mais... nunca comentou nada, mas eu via minha mãe também falando de alguns pesadelos que ela tinha, e ela sentia pessoas sufocando ela, já via ela comentando. Então, por mais que fosse uma família que quisesse ajudar as pessoas, né? Sim. Eu imagino que o intuito do seu pai era ajudar as pessoas, Sim, quando ele pregava, mas quase todos sofrendo. Sim, senhor. Espiritualmente. Né? Sim, todos, praticamente. E aí? E aí que, tipo, eu comecei a ter esses problemas e comecei a também conhecer um menino, né, que esse menino, eu me apaixonei por ele loucamente. Tipo, a minha vida passou a girar em torno dele. E eu queria, tipo, buscar saber o que ele gostava para fazer ele gostar de mim também. E foi aí que eu descobri que ele gostava de tipo de meninas que eram comportamentos totalmente diferente do meu, meninas que usavam roupa curta, meninas que dançavam funk, iam para sociais, para festas. Como é que você descobriu isso? Eu fui perguntando para ele também pelas amizades dele, né? Eu via o jeito que ele olhava para as meninas, observava ele também. E aí eu até conversei com ele uma vez, e ele até comentou comigo que realmente ele gostava de meninas que eram mais, tipo, mais doidas, tipo, que saía para noitada. Mas gostava para quê? Pra namorar. Aí na minha cabeça era pra namorar, então eu ficava lá, tipo assim, eu tenho que ser essas meninas. Então eu mudei totalmente meu jeito de vestir, comecei a comprar roupa curta, comecei a vestir bastante roupas indecentes, querer chamar atenção, comecei a escutar estilos de músicas que eu não escutava. Foi aí que eu comecei a... E seus pais vendo isso?
Ou não viam? Meus pais viam, e eles perguntavam o que está acontecendo e tudo mais, mas na cabeça deles, eles até que passavam a mão muito na minha cabeça, deixavam eu fazer o que quiser, tanto que a minha mãe que colocou piercing em mim. Por mais que a minha mãe era da igreja, eu tinha pedido para colocar piercing, ela que furou, trabalha na área da enfermagem, e ela pegou a agulha, né, que tinha em casa e furou e colocou o piercing em mim. Então, meus pais sempre foram muito liberais. Por mais que eles sejam da igreja, e eram da igreja, né, eles eram muito liberais. Então, eles acabavam relevando tudo. Eles achavam que era besteira de idade, adolescência. Então, eles nunca brigaram comigo por conta das roupas. Sempre comentavam, esse short está muito curto, essa blusa está muito curta, mas nunca me proibiram nada. Isso também me atrapalhou um pouco, né? Porque eu acabei fazendo tudo que eu quisesse. E eu saía, mentia bastante para eles para poder me encontrar com esse menino. Eu começava a mentir, falava assim, eu vou lá na casa da minha amiga, e eu estava indo encontrar com ele. E aí isso me causava muito peso na consciência, porque eu ficava com medo de chegar em casa, minha irmã manifestar e contar que eu estava ficando com os meninos. Mas aí eu ficava relevando, eu ficava vivendo essa vida, né? Tipo, vivendo escondida, até que com um tempo, esse menino começou a me desprezar. Então, para buscar refúgio, para buscar outra pessoa, algo para me preencher, que esse menino era a minha vida, então eu comecei a ficar com outros meninos. Foi aí que eu comecei também a me envolver mais em redes sociais, querer... Você chegou a namorar com ele ou não? Não, só ficar. Só ficar. E para mim, na minha cabeça, era como se a gente estivesse namorando, mas para ele me traía. Ele ficava com outras meninas e eu aceitava isso de boa. Eu aceitava, falava assim, não, eu só quero ter ele, eu só quero que ele me ame, eu só quero ficar com ele. O que você esperava de um menino que gosta de meninas com roupa curta, que vai... O que você esperava? Eu não entendo, Bispo, eu não entendo, porque depois de um tempo eu fiquei sabendo até que ele tinha uma filha. Ele era novinho na época, mas ele tinha saído de uma cidade e ido lá para minha cidade. E fiquei sabendo que ele, na outra cidade que ele morava, ele tinha uma filha, mas eu já estava até aceitando a filha. Falei, não, você é a mãe dessa menina, eu já estava planejando como que seria a nossa vida com essa menina. E já na minha cabeça, tipo, ele era a minha vida e eu queria ficar com ele. Não importa o que ele quisesse de mim, eu estaria disposta a dar. Tipo, eu dava presente para ele e os presentes que eu dava para ele, dava para as outras meninas. Eu me matava para fazer tudo para ele e ele, tipo, me desprezava. E isso, tipo, me fez ter uma dependência, que eu acabei querendo suprir de alguma forma. E foi quando eu comecei a usar redes sociais para postar fotos com roupa curta para conseguir chamar atenção. E aí foi quando eu recebia muitas mensagens, vários meninos me mandando mensagem, várias conversas. Então eu tinha muito contato. Eu começava a querer iludir os meninos, fazendo eles gostar de mim. E sendo que eu não gostava de nenhum, mas eu fingia que eu namorava com vários. Então eu comecei a namorar com vários na internet ao mesmo tempo, só para suprir essa carência que eu tinha. Tanto que, tipo assim, se eu postasse uma foto e ela não batesse mais de 100 curtidas em uma hora, eu já apagava. Eu já apagava porque eu achava assim, não, eu sou feia, essa foto tá feia e eu tenho que melhorar. Eu buscava perfeição. Se as minhas fotos não fossem perfeitas, se eu não ganhasse curtida, se eu não tivesse elogios, é porque eu tô errando. Então eu sempre buscava tentar ser mais bonita, me aparecer mais. Quanto mais curta for minha roupa, mais eu vou chamar atenção. Então na minha cabeça era isso. É viver nessa dependência. Até foi quando eu cheguei conhecer a Igreja Universal. Como que foi? A gente se mudou, né, para uma rua. Tanto que eu me mudei por conta desse menino. A gente morava numa cidade, mais para o interior, e ele foi mudar para o centro. E ele se mudou para o centro e eu implorei para minha mãe que a gente tinha que mudar para o centro, sem a minha mãe saber que é por conta dele. Aí eu implorei para minha mãe, a gente acabou mudando para o centro, porque como a gente morava de aluguel, então era tranquilo fazer a mudança. A gente mudou para o centro, mas quando a gente se mudou, a gente parou nem na rua da Universal, na Igreja Universal. E foi aí que, passando na rua, minha mãe foi abordada, né, no ponto de oração, ponto de fé. E aí eles convidaram a minha mãe para ir para a igreja. E aí foi num domingo que ela decidiu ir. Estava chovendo no dia, a gente costumava ir em várias igrejas, né? E como estava chovendo no dia, a Universal era mais perto, a gente acabou indo na Universal. Aí foi quando a gente foi na igreja, mas até que eu não prestei atenção na reunião. Eu fui mais porque era costume da minha família ir todo domingo para a igreja. E no final da reunião eu fui abordada por jovens para vir para conhecer a FJU. Eu me interessei bastante, Bispo, por conta do Cultura. Me falaram do Cultura, né? E eu acabei me interessando bastante, mas mesmo assim não me fez querer ir.
Aí foi que a gente começou a frequentar algumas vezes, algum domingo a gente ia, outro domingo a gente não ia, mas a gente começou a vir e meu e meus pais. Ah, seu pai também? Meus pais também começaram a vir. Uhum. Aí eu comecei a vir, aí os jovens me abordavam, me insistiam, me mandavam mensagem no WhatsApp, me combinando de vir, mas eu continuava no mundo, eu continuava indo, saindo, continuava ficando com os meninos. E foi que um dia eu estava numa social, né, com um menino, e nessa social eu caí em si, falei assim, Deus, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais, tipo, sofrer. Eu vejo meus pais, tipo, assim, na igreja, eu vejo, tipo, as pessoas participando da Santa Ceia. Meu sonho sempre quis ser participar da Santa Ceia, porque eu via as pessoas participando, mas eu sabia que eu não era digna de participar da Santa Ceia. Então, tipo, a Santa Ceia, pra mim, tipo, era um alvo. Eu falava assim, Deus, um dia eu quero ser digna de participar dessa Santa Ceia. Quero um dia poder mudar de vida de verdade. E foi aí que, tipo, eu decidi deixar. E foi aí que eu aceitei o convite de vir na FJU e desde então nunca mais saí. Eu comecei a ouvir a palavra, conhecer o que é Deus de verdade, o que era o Espírito Santo, que a minha visão abriu por completo, né? Na minha cabeça o Espírito Santo era outra coisa, mas ali, a partir das pregações, eu comecei a prestar atenção, comecei a ouvir e deixar a palavra entrar dentro de mim, e foi aí que eu fui conhecendo o que é o Espírito Santo, o que é Deus, o que é Jesus, e eu fui me apaixonando por isso, querendo aprofundar mais e mais. E foi aí que eu comecei a buscar, eu busquei a conhecer a Deus, e foi numa propósito de Fogueira Santa que aí eu decidi, eu foquei no receber o Espírito Santo, porque eu sabia que a minha vida não iria mudar se eu não recebesse o Espírito Santo, que a minha vida, eu dependeria do Espírito Santo para ser feliz de verdade. Porque ele era o que eu precisava para ser feliz, para a minha vida mudar por completo. Então foi aí que eu fiz o propósito da Fogueira Santa, ia todo dia na igreja, 6 horas da manhã, buscar pelo Espírito Santo, focar, fiz propósito, sacrifiquei tudo que eu tinha. Foi uma semana antes de subir no altar na Fogueira Santa, foi quando eu decidi, minha irmã manifestou em casa, né? E eu sabia que eu não podia orar, né? Que eu não podia expulsar o demônio, porque na minha cabeça, como eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo, eu precisava do Espírito Santo para libertar ela. Foi aí quando eu cheguei na igreja, determinada, eu falei, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor não é. Eu preciso do Teu Espírito, eu não aguento mais, tipo, ver a minha irmã sofrendo, ver as pessoas sofrendo e não ter o Senhor para me orientar, para me ajudar, para me poder ser usada para ajudar essas pessoas. Foi aí que eu me revoltei, clamei, busquei, foi aí quando Deus me encheu da força dele, da fé, da paz. E dali por diante minha vida mudou por completo, bispo. Minha vida parecia que dali por diante, aquela Vanessa de antes, aquela Vanessa cheia de complexo, aquela menina tipo triste, aquela menina vazia, mudou por completo. E ali de diante a minha vida mudou, renasci. Eu passei a ter pensamentos diferentes, meu jeito de agir, meu jeito de pensar, meu jeito de falar. E dali por diante a minha vida mudou por completo. Tudo, tipo, foi diferente. A minha família também continuou na igreja, a gente se firmou. Meus pais hoje também são evangelistas da igreja. E dali por diante... Faz quanto tempo isso? Foi em 2016. 2016, né? E como é que foi o seu pai vindo na Igreja Universal? Meu pai, ele demorou um pouco para se quebrantar, né? Porque ele tinha outros ensinamentos, né? Então, tipo, para ele demorou um pouco os passos, mas com o tempo, deixando a palavra entrar, ele acabou cedendo, se batizando nas águas, tudo mais. Como é que tá hoje, gente? Hoje tá uma bênção, pastor. Meu pai, ele tem focado muito, ele ainda não recebeu o Espírito Santo, mas ele tem focado, eu tenho visto a diferença dele, o jeito dele agir com meus pais. Pelo menos ele reconhece que não tem, né? Sim, senhor, ele reconhece. Ele reconheceu, minha mãe também reconheceu. E eles estão, tipo, buscando, mas o processo deles é um pouco mais complicado, mas creio que Deus vai abençoar e eles logo vão estar junto comigo na obra. Você está no projeto, deixa eu ver, cultura? Sim, cultura. Por que cultura? Você gosta? Sim, senhora. Desde pequena eu sempre me interessei muito por dança, teatro. Tanto que nas outras igrejas que meu pai fazia parte, eu já participava de grupos de dança, sempre gostei de dança, sempre gostei, fiz cursos de teatro também vai ter desde Mega pequena. Dance. Sim, senhor. Não vai participar, não? Eu não consegui por conta do casamento. Sim, senhor, ensaio aí acabou atrapalhando um pouco. E o Força Jovem te ajudou? Sim, senhor.
foi fundamental para mim, né? Porque eles que me ajudaram, tipo, a pegar firme, a conhecer, tipo, eles sempre estavam lá para me atender, sempre estavam lá alguém para me auxiliar, para me explicar, porque como eu cheguei também com os ensinamentos de outra igreja, de outras denominações, às vezes me causou muito conflito no início. Então eu sempre tive um ombro amigo, sempre alguém para conversar comigo, para me orientar. Isso foi fundamental para mim. Uhum. E foi no Força Jovem que você conheceu ele? Sim, senhor. Então, daqui a pouco a gente vai entender como é que foi esse encontro entre eles dois, mas antes a gente vai conhecer a história dele, de onde que veio o William, tá bom? Sai daí não, a gente já volta já. Ela falou de dança. Lembrando a vocês, tem o Mega Dance chegando aí dia 11 de maio. 12 equipes aqui de São Paulo, companhias de dança de São Paulo, uma representando aqui o Templo de Salomão, outra Zona Leste, Osasco, Itaquera, Zona Sul, Guarulhos, Zona Norte, todas vão estar competindo nesse dia. Vai ser a terceira edição do Mega Dance. Como eu disse, a primeira foi no ginásio do Ibirapuera, a primeira foi no ginásio da Portuguesa, a segunda no Ibirapuera, e agora a gente vai estar no Ibirapuera de novo, ali com capacidade para 13 mil, 15 mil pessoas. Tá bom? Então, corre, procura uma Força Jovem mais próxima de você, para você conseguir o seu ingresso para estar lá. O número é limitado de ingressos, porque o assento é limitado, para que você possa estar com a gente nesse dia todo especial, dia 11 de maio, o Mega Dance Musical, porque eles vão passar uma história através da dança. Ela não vai dançar porque ela não quer, né? Porque se quisesse dançar. Tá ligado? A gente já volta já. Sai daí não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? O dia que apresentaram ele pra mim, eu lembro que eu tava indo pra um lugar e eu estava com uma angústia muito grande. Eu tava num local escondido, pronto para invadir uma comunidade de uma facção rival. Aquele dia eu tava dominado pela tristeza e pelo vazio que havia dentro de mim. Foi um dia que tudo tava dando errado. Eu lembro que tava tendo uma crise de ansiedade muito grande quando conheci. O que ele fez depois que eu conheci, ele preencheu meu vazio e me deu a verdadeira felicidade. Ele me trouxe a alegria de viver. Ele transformou o meu interior e todas as áreas da minha vida. Ele me tirou do crime, dos vícios e me fez um homem de Deus. Ele tirou a ansiedade, o medo, a depressão e me deu a paz. E o que ele representa para você? Não há nada mais importante na minha vida. Eu nem mereço tanto amor. Receber ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele preencheu todas as lacunas. Ele me deu uma nova história. O Espírito Santo é tudo. O quê? Você precisa.
Oiê, eu sou a Bruna e faço parte da FJU aqui, do Templo de Salomão, e acompanhando as lives da FJU eu pude esclarecer várias dúvidas que eu tinha, inclusive uma delas era que eu não entendia o porquê não era legal usar roupa rasgada, né? E nessa live o bispo explicava direitinho, explicava até o real motivo da onde surgiu essa moda. Se você, assim como eu, tem essa dúvida e quer entender o porquê, eu não vou te contar aqui agora. Mas você pode assistir e entender lá no nosso canal do YouTube, Força Jovem Universal. O nome dela é Que Moda é Essa? Ah, e a live acontece todos os dias também. Segunda a sábado, às 4 da tarde. Não perde, viu? Tchau, tchau. Voltamos com a live FJU. Vamos conhecer então o outro lado dessa história aí, William. E você, William? Como é que você chegou? Você cresceu na igreja? Sim, chegou senhor. depois? Como é que foi? Sim, senhor bispo, eu costumo dizer que eu nasci na igreja, porque dali em diante eu sempre passei pela IBI. Na época era o TF-Team, antes mesmo era o PA. Seus pais vinham da igreja? Meus pais eram da igreja, eles são até hoje. E eu cresci naquele ambiente. Então, ao contrário dela, eu tive uma boa direção. Porém, eu ia para a igreja. Ela também tinha uma boa direção. A direção era boa, só que eles não tinham nascido de Deus, então tinham os problemas. Mas com certeza a direção que ele te dava era boa, era a palavra, né? Então, bispo, eu nasci na igreja, ia para a IBI, porém, quando criança era muito perturbado. Porque eu lembro que eu ia, quando eu voltava eu odiava a noite. Porque eu já sabia que eu ia ter pesadelo. Eu sentia quando eu ia ter pesadelo. Eu lembro que eu não gostava nem de ir no banheiro, porque era apagado. Quando eu chegava ali, eu já sentia aquele calafrio, aquele desespero, eu queria correr, ir pro quarto e me esconder embaixo das cobertas. Então eu tinha muito pesadelo, eu via vultos, já ouvi vozes. Eu lembro que às vezes eu ouvia alguém bater na porta, ia lá, não tinha ninguém. Eu lembro que até mesmo sonâmbulo eu era. E eu sempre cresci, bispo, devido à minha família, eles vieram da macumba. Então, quando minha avó fazia trabalho, minha mãe fazia trabalho também, eles até se converteram, largaram tudo, porém aquilo me acompanhou. Eu lembro que era só comigo, porque minha irmã não via nada, mas eu via. E eu era muito perturbado, bispo, muito. Eu voltava da igreja, às vezes, da reunião de sexta-feira, e eu sentia, poxa, tem alguém me seguindo. Eu olhava para trás, não tinha ninguém. Eu lembro que às vezes até corria, eu falei, não, tem alguém me seguindo, não é possível, tem alguém me seguindo. E eu tinha também complexos, bispo. Eu sempre sonhei em ser obreiro. Porém, eu olhava ali e falava, poxa, eu nunca vou ser um obreiro, eu nunca vou receber o Espírito Santo. Eu nunca vou ter o Espírito Santo, eu não sou digno do Espírito Santo. E aquilo foi passando, bispo. Foi passando, eu cresci. Até então parei, não vi mais vultos, não ouvia mais voz. Porém, aquilo ainda me acompanhava. Em determinado momento, eu não quis mais ficar na igreja. Na época do FTU, eu não quis mais ficar na igreja. Porque eu falei, poxa, agora eu quero conhecer a vida. Eu quero aprender um pouco do mundo. Então, eu comecei a me envolver mais com os meninos. Na época, a gente era muito criança, jogava bola. Aos meus 16 anos, eu comecei a trabalhar. E ali as coisas foram mudando muito. Porque ali a gente cresceu. A gente não queria mais, poxa, eu não quero mais só jogar bola. Agora eu quero conhecer o que é o mundo. Então, eu comecei a buscar. Eu lembro que eu comecei a sair com eles, me envolver. A gente começou tudo como criança. Vamos ali na saída das escolas, vamos ali paquerar algumas meninas e tal, e voltava. E foi evoluindo. Daquilo ali eu comecei a pular e falei, poxa, agora eu quero um relacionamento. Então eu comecei a ficar com as meninas, procurava alguém que era ideal para mim, porém não achava. E cresci mais um pouco, bispo. E eu lembro que muitas vezes ali a gente... como que eu posso dizer para o senhor, para ficar mais fácil de entender? Para mim era tédio. Às vezes eu comecei a me sentir muito triste. Hoje eu entendo que era um início de depressão. Eu me senti muito triste, muito amargurado. E para mim era tédio. Poxa, eu estava em casa sozinho, me sentia triste. Não, deve ser tédio. Tédio, eu não tenho depressão, tenho tédio. Então eu começava a me envolver mais com as amizades. Poxa, à noite estou entediado, vou sair, agora estou trabalhando, eu tenho meu dinheiro, eu posso mesmo bancar. Porém, os meus pais eram da fé e eu não queria desagradar eles. Então eu fazia escondido. Falava, vou dormir na casa do meu primo. Da casa do meu primo, eu ia para tabacaria,
Às vezes eu já fui pra social. E ali eu comecei a beber. Ali ele me apresentou o uísque. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi uísque, eu bebi puro. E ele me apresentou o uísque. Não, você tem que beber uísque, porque você vai ficar mais leve, você vai ficar mais tranquilo, você vai se abrir mais fácil. Aí eu fui começando a ir na tabacaria. Da tabacaria eu comecei a sair para outros lugares. E eu conheci uma garota, eu tive um relacionamento com ela. Não era de acordo com a palavra de Deus, mas eu tinha um relacionamento com ela. E era abrasado, enfim, era do mundo, era normal aquilo para mim. Porém, dali em diante, eu fiquei piorando as amizades, conheci outros amigos que iam além, foi me apresentado as drogas, porém nunca quis usar drogas. E isso eu tinha na cabeça, não vou usar drogas. Só que eu comecei a me envolver com pessoas piores. Dali eu fui para um fluxo de rua, porque era na rua da minha namorada. Eu não gostava de fluxo de rua. Porém, eu fui com ela, já que era na rua dela, ela queria sair, queria descer para curtir. Eu fui lá. Porém, minha mãe já vinha lutando por mim. Ela vinha lutando por mim, me falava da igreja. Eu não sei o que aconteceu, eu amava minha mãe. Mas quando ela tocava no assunto de igreja, eu ficava muito bravo com ela. Eu lembro que às vezes eu era até grosseiro. Mãe, pelo amor de Deus, para de me encher o saco, eu não vou para a igreja, eu não quero saber. Eu já falei para a senhora que eu não vou para a igreja. E meu pai até mesmo falou, poxa, deixa nas mãos de Deus. Deus vai fazer acontecer no momento certo. E ela foi lutando por mim, lutando de campanha em campanha, me chamando. Acho que ela às vezes fazia o que a igreja orientava, levava uma peça de roupa, não sei. Mas ela fez uma campanha por mim, bispo, e eu lembro que ele foi diferente. Eu acredito que quando ela pegou aquela campanha, aquele propósito, eu lembro que eu estudava na época, até cheguei a comentar com o pastor futuramente, que eu estava na escola, estudando, com fone de ouvido, normal, escrevendo, e de repente eu senti alguma coisa nas minhas costas, como se fosse fogo, alguma coisa queimando. Eu lembro que eu suei frio, pensei até que era problema de coluna. Eu falei, não é possível, eu sou tão novo, problema de coluna. E eu suei frio ali, eu suei muito, muito. E alguma coisa queimava, mas depois eu senti mais leve. Só que no outro dia voltava tudo normal. E eu não queria mais saber de igreja. Porém, eu creio que quando ela entregou esse propósito, eu estava nesse fluxo de rua, com a minha namorada, bebendo, tava no meu canto ali bebendo uísque, fumando narguilé. Em determinado momento, teve uma briga. E foi onde eu fiquei sozinho. Todo mundo foi ver a briga, o que aconteceu, se era alguém conhecido. E naquele momento deu um estalo na minha mente. Eu falei, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu parei, pensei, olhei pro copo de uísque, pro narguilé, e falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Qual é o meu futuro? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu comecei a lembrar da igreja. E entendi que não era tédio. Eu entendi que era um vazio. E eu até lembro e falei, poxa, não, deve ser uma loucura, bater uma loucura, deve ter sido a bebida. E eu bebi. Na hora que eu bebi, meu estômago embrulhou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui beber. Ali em diante eu não consegui mais beber. Eu olhei pro narguilé, até tentei, mas me deu nojo. Aí eu lembro que eu fiquei, poxa, eu tô passando mal, tô muito ruim. Aí ela até falou, dorme aqui em casa, fica aqui em casa. Eu falei, não quero. E eu fui pra casa. Eu não consegui dormir muito naquele dia. E eu fiquei pensando, eu lembrei do tempo que eu era feliz na igreja. Porque eu gostava, quando eu ia nos domingos, eu saía feliz. Por mais que eu não tinha o Espírito Santo, eu entrava de um jeito, mas eu saía de outro, eu me saía leve. E eu falei, poxa, eu vou voltar pra igreja. Eu vou buscar isso daí de novo, porque senão eu vou ficar um depressivo futuramente. Isso foi na virada do Natal, em 2018. E na virada de ano da igreja, minha mãe não precisou me convidar. Eu mesmo me convidei. Eu simplesmente troquei de roupa. Falei, mãe, eu vou pra igreja com vocês. Aí eu peguei e fui pra igreja e participei de uma reunião um dia e o bispo fez um desafio. Ele falou algo interessante, eu não lembro na época, mas era algum assunto bíblico que eu me questionei muito. Eu falei, poxa, eu quero saber o que ele falou. Só que ele falou, se você quer saber, você vai pegar esse propósito e vai ler a Bíblia inteira. E eu queria saber muito. Eu falei, não, vou pegar esse propósito e vou ler. Eu perdi o propósito, porém eu estava tão determinado que eu baixei o aplicativo da Bíblia e coloquei lá, vou ler essa Bíblia em um ano. E comecei a ler a Bíblia. Não entendia nada, bispo, nada. Principalmente quando chegava no Antigo Testamento, eu não entendia nada. Só que mesmo assim eu continuei lendo a Bíblia e continuei indo para a igreja. Aí eu decidi, eles sempre falavam, né, que eu tinha que largar aquilo que me prendia no passado, ou seja, aquelas pessoas que não deixavam eu avançar na vida. E foi aí que eu decidi, poxa, não vou cortar todo mundo. Se eu quero crescer na vida, se eu quero ter Deus, então vou fazer alguns sacrifícios. Então, eu fui bem radical. Eu parei com aquelas amizades, excluí todo mundo,
terminei o namoro, porque eu falei, poxa, esse namoro não agrada a Deus. Isso daqui não vai dar certo. Ela queria ficar na zoeira e eu queria me converter. Aí começou a minha luta. Eu entendi que o meu erro de sair da igreja não foi que eu queria conhecer o mundo, é que eu não tinha Espírito Santo. Então até ficava legal, mas em determinado momento aquilo ficava muito cansativo, ficava chato. Eu não queria mais, poxa, eu vou evangelizar, mas por que eu vou evangelizar? Eu ia porque o pessoal ia, não ia por prazer. Eu falei, poxa, eu tenho que receber o Espírito Santo. Se eu não receber o Espírito Santo, eu vou sair. Eu não vou aguentar. E eu não era do Força Jovem na época que eu voltei. Eu estudava e eu não conseguia ir no Força Jovem. Porém, eu pensei, poxa, eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu preciso de pessoas que me ajudem, que me levem para Deus. Então, me envolvi com Força Jovem. Decidi, não, agora eu vou pro Força Jovem. E ali foi muito interessante, porque ali eu aprendi coisas que eu nunca aprendi, bispo. Eu lembro que os Algo a Mais, eles falavam muito sobre o Espírito Santo. Algumas coisas que eu não pegava, eu não conseguia entender tanto na reunião, era mais abordado no Algo a Mais. E ali começou. O pastor, às vezes o obreiro fazia e explicava, não, você tem que receber o Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, você vai conhecer a Deus. Você não pode ficar na igreja sem um propósito, sem conhecer. Você está vindo na igreja só por vir, você precisa de um propósito. Então eu comecei, poxa, eu vou receber o Espírito Santo. E eu fazia várias loucuras, bispo. Tudo que me falava eu seguia a risco, porque eu sempre fui muito determinado nessa questão. Quando que recebeu, então? Eu recebi em abril, bispo, dia 19 de setembro. E como é que foi? Foi o dia mais feliz da minha vida, bispo. Foi até engraçado, porque eu sofri um acidente de trabalho e eu fiquei internado. Eu tinha determinado que eu ia receber o Espírito Santo naquele dia. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu queria falar para todo mundo. Só que tava todo mundo dormindo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu comecei a postar no status, comecei a mandar mensagem. Comecei, poxa, eu recebi o Espírito Santo. Eu queria falar para todo mundo. Para todo mundo. Porque eu nunca tinha sentido tanta alegria, tanta paz. É como se Deus naquele momento falasse, eu sou contigo. E eu entendi, poxa, agora eu conheço Deus. Agora eu sei quem é o meu Criador. Agora a minha vida tem um propósito. E dali em diante, bispo, minha vida foi só melhorando. Só melhorando. Ali eu não senti mais aquele vazio. Eu não precisava mais estar com meus amigos. Eu não tinha mais o tédio. Eu deitava na cama, eu dormia, eu tinha paz. Ali tudo mudou. A gente vai ao intervalo rapidinho, depois eu falo como é que vocês conheceram. Agora eu fico imaginando, imagina vocês dois juntos naquela época. Você perturbada e ele também perturbado desse jeito aí. Imagina vocês começaram a namorar naquela época. O que ia dar, hein? Você não conseguia dormir também, né? Tinha pesadelo, Sim, você senhor. também era outra. Imagina vocês se juntando naquela época. Graças a Deus que não aconteceu. A gente vai ao intervalo e volta rapidinho para saber como é que eles se conheceram. Os dois no Força Jovem. Quero saber quem que apresentou vocês, como é que foi. A gente já volta já. Não sai daí não, lembrando a todos que hoje é dia de terapia do amor, hein? Terapia do amor hoje. Se você quiser aprender o amor inteligente, aqui no Templo de Salomão, 20 horas ou no Universal mais próximo de você. E quanto mais cedo você aprender sobre o amor inteligente, melhor para você. Ainda que você não esteja pensando pronto para namorar, não tem problema. Eu sempre uso esse exemplo que é bem fácil de entender. Imagina, por exemplo, que você vai se mudar para o Japão. Só que isso não vai acontecer agora. Vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Você sabe que daqui a 4 anos você vai ter que morar no Japão. Então você não fala nada de japonês. O que você iria fazer? Você iria começar a aprender japonês a partir de agora? Ou você ia esperar chegar lá para aprender? Porque o ideal é você aprender o quanto antes, para que quando você chegue lá, você saiba se comunicar, você não seja enrolado pelas pessoas, não é verdade? Você consiga alcançar os seus objetivos. É possível aprender o japonês quando você chegar lá? É possível. Mas você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Você vai ser enganado, você vai ser humilhado, porque você não sabe falar a língua. Não é verdade? Assim também é a vida amorosa. Ainda que você diga assim, não estou pronto para namorar, não estou pronto para casar, só daqui a alguns anos, não tem problema. Mas vai aprendendo o amor inteligente antes. Para que quando chegue a hora, você já sabe falar a linguagem. Você não vai errar. Você não vai errar nas suas escolhas. Então é isso que a gente orienta a todos os jovens. Quanto mais cedo você aprender, melhor. Tá aí o livro Namoro Blindado. Se eu fosse você, eu li esse livro para você se proteger, se blindar. Tá bom? Aliás, fez terapia do amor, não fez?
Então tá aí, ó, a dica. Quando a gente voltar, a gente vai conhecer o resto da história deles. Não sai daí, não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. É possível amar alguém que não conhecemos? O que for que você disser que ama, é porque você conhece muito bem. Você não vai dizer que você ama uma coisa que você não conhece. A gente está aqui 15 anos junto. E assim, a gente costuma dizer que a gente não se conhecia tanto como a gente começou a passar a se conhecer depois que começamos a vir para cá. A gente tem mais diálogo, né, mais companheirismo. Era o que faltava realmente com o tempo da relação, que teve muitos desgastes, né? Aconteceu muitos altos e baixos. E a gente estava, quando a gente chegou aqui, a gente estava quase a ponto de separar mesmo. Muitas coisas aconteceram, problemas familiares, muitas coisas foi interviu assim, sabe? Quando você não se vê, quando você não se conhece, você não muda, você não melhora. Quando você não melhora, você vai estragando relacionamentos, você se torna uma pessoa insuportável de conviver. Então você fracassa. Somos casados há 23 anos e passamos alguns anos vivendo essas turbulências. Nós tivemos alguns problemas de infidelidade. E isso trouxe no nosso casamento um peso, então tanto da minha parte como da dele. Então assim a gente foi levando para frente isso. Então a partir daí foi vindo muitas brigas, discussões. Qual o segredo para o sucesso de um relacionamento? Quando você aprende sobre si, quando você descobre os seus porquês, as suas razões, os seus limites, as suas reações, então você consegue se entender, você consegue melhorar, se polir, se lapidar e se tornar uma pessoa melhor para você mesmo, em primeiro lugar, e obviamente para o outro. E a terapia do amor, ela trouxe pra gente abrir uma luz, vamos dizer assim. Nessa luz a gente começou a ver os pontos que precisavam ser melhorados. Com os ensinamentos do Renato e da Cris, no nosso relacionamento foi bastante funcional. Eles nos ensinou assim a gente não nos vitimizar com uma situação. A palestra da terapia do amor, ela é muito importante, fez com que nós nos uníssemos mais, nos aproximássemos muito mais e trouxe para nossa casa uma paz. Para você amar a tua esposa, amar o teu marido de verdade, primeiro você tem que conhecer. E conhecer não é saber o nome. Ah, eu sei, ela é assim, é loira, não sei. Não, não é isso. É conhecer o que está dentro da pessoa. Realmente, na segunda vez que eu vim já na terapia do amor, realmente tem mudado. E eu falei para ele, nem vou parar de vir mais. Porque é muito bom mesmo. Tenho visto muita melhora, assim, principalmente no diálogo. O amor da gente parece que acrescentou, sabe? Parece que a gente se ama mais, a gente é muito mais, assim, companheiro. E a gente conversa muito mais, a gente é muito aberto um com o outro, coisa que não existia no nosso casamento. A gente não se conhecia ao longo desses 15 anos, a gente não se conhecia tão profundamente igual a gente se conhece hoje, né? E a terapia do amor tem sido algo impactante, assim, nas nossas vidas, né? Ajudando a fortalecer e guiando-nos ainda mais. Fez compreender o papel de ouvir, né? De entender, né? De procurar se aproximar cada vez mais da minha esposa, né? Isso tem sido algo surreal, algo transformador. Os professores Renato e Cristiane Cardoso te esperam com dicas que irão transformar a sua vida amorosa. Há tantos anos de relacionamento, nós não entendíamos alguns pontos a ser esclarecidos no nosso relacionamento, mesmo tendo alguns apoios, alguns ajustes na nossa vida. E a terapia do amor, ela fez com que nós crescêssemos como casal. Atenção, casados e solteiros! Nesta quinta-feira, vocês aprenderão o passo a passo para desenvolver um relacionamento feliz e duradouro. Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e localidades, acesse terapiadoamor.tv
Ou ligue no SOS Relacionamento e fale com um de nossos conselheiros através do 11 3573 3535. Então vamos lá, conhecer esse último lado desse casalzinho aqui, né? Tá, vamos ver, um veio de um lado, perturbadinha, ele perturbadão, né? Mas se conheceram no Força Jovem, não é isso? Sim, sim. Como é que foi? Como é que vocês começaram a conversar? Como é que foi, Vanessa? Senhor, então, bispo, eu já fazia a terapia do amor, né? Desde quando eu entrei na igreja, eu comecei a fazer. Então, eu sabia que eu não podia errar na vida sentimental. Então, tipo, eu numa quinta-feira, eu falei, Deus, me mostra quem é a pessoa certa para que eu não venha errar. Eu não quero, tipo, quebrar a cabeça, eu também não quero ter vários relacionamentos dentro da igreja, eu quero conhecer a pessoa certa e ficar com ela, tipo, namorar, noivar, casar, fazer conforme a tua vontade. Então foi quando na minha cabeça, na hora, veio a imagem dele, porque eu já tinha visto ele na igreja, já tinha visto ele dar testemunho também. E isso, tipo, mas eu não conhecia ele. A gente se via na igreja, se via, mas nunca se conversou, nunca viu nada. Mas era mais. na mesma igreja? Era da mesma Sim, igreja. Mesmo Sim, Força senhor. Jovem Sim, e senhor. tal. Nunca conversou com ela? Nunca conversava. A gente era da mesma tribo, mas a gente não conversava. Mas não conversava porque tentava se evitar ou porque não... Não, porque não, ele era novo, né? Ele tinha chegado voltado para a igreja recentemente, eu já estava mais tempo na igreja, firme. Então, tipo, ele estava chegando, tava com os amigos mais próximos, né, os pessoal que estava conversando com ele, e eu já estava mais envolvida e como ele era menino, né, eu já queria manter a distância, né, que eu ficava mais com as meninas e tudo mais, então a gente acabou não conversando. Então eu só via ele na igreja, mas o jeito dele já me chamava atenção. Algumas vezes eu já prestei atenção, o jeito dele, a forma dele, da fé dele, os testemunhos que ele já chegou a dar testemunho. Então você tava de olho, já estava. Mas só que eu não gostava dele, não sentia nada por ele, mas já tinha prestado atenção nele algumas vezes. E foi quando eu pedi direção para Deus e Deus na minha cabeça veio a imagem dele. Mas eu falei, Deus, é impossível, porque a gente nem se fala, ele nunca vai olhar para mim. Na minha cabeça ele nunca ia olhar para mim. Aí eu deixei isso de canto. E foi um processo. Ali eu fui me entregando, me dedicando, não me preocupei com isso. Falei, vou me preocupar em ganhar almas. E foi natural. Ali passou-se algum tempo, eu fiz o CPO e foi até na época do Bispo Santana. Foi tudo junto, Bispo. O Bispo Santana chamou a gente pro CPO, depois pro namoro, que foi tudo no atendimento. O Bispo descobriu que eu gostava dela. E eu não sei o que aconteceu, em seguida o Bispo atendeu ela. E ele perguntou e ela falou que gostava de mim. Então foi tudo ali, foi Deus abençoando, Deus cuidando de tudo. Tá, aí começaram a se conhecer, Sim, senhor. conversar, Comecei a me aproximar namorar, dele. Sim, senhor. mas fazendo tudo direitinho. Sim, senhor. Diferente do mundo. Sim, senhor. Porque lá no mundo, como é que é o namoro? Como é que começa o relacionamento? A Bispo no mundo é bagunçado. O foco ali não é vamos crescer, vamos prosperar, vamos ter isso. A gente não faz planos. A gente normalmente fala que no mundo é assim. Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Sim, senhor. O que é de cima para baixo? Primeiro, a cabeça, né? Primeiro, os pensamentos, as ideias têm que ser iguais. Depois, você permite se sentir, começa a ter sentimento, o casamento, e depois vai lá para baixo, que é a parte sexual, né? A intimidade. No mundo é o contrário. Primeiro você dorme com a pessoa, depois você pergunta qual é o nome dela, né? Aí começa a sentir alguma coisa, aí já viu que foi usado, aí começa a pensar, que besteira que eu fiz, onde que eu fui me meter. Infelizmente as pessoas têm feito isso. Muitos têm feito isso. Primeiro se entrega na carne, numa balada, vai para um baile, dorme, depois não sabe nem com quem foi. Aí começa a sentir, sente-se desprezado, sente-se humilhado, ou sente paixão, e começa a envolver com a pessoa e depois pensa, onde eu fui amarrar meu burro? Olha com quem eu estou envolvido, olha por quem eu estou apaixonado. Quer dizer, é totalmente o contrário do que a palavra de Deus ensina. A Bíblia nos ensina, e a fé inteligente ensina que primeiro aqui. Primeiro eu vou olhar, por exemplo, é igual que a gente falou, você estava ali, peraí, não amar esse sentimento porque não é batizado com o Espírito Santo ainda. Então, se eu tentar agora, não vai dar certo. Primeiro tem que ser a parte espiritual, né?
depois, olha, os dois têm o Espírito Santo, têm os mesmos objetivos, então tudo bem, vamos começar a conversar. Vai haver sentimentos, tem que haver, para que depois haja o casamento. Isso é a ordem das coisas, né? É igual botar roupa. Quando você sai de casa, você vai se vestir, qual é a primeira roupa que você coloca? Você coloca a roupa íntima. Você coloca a sua roupa íntima, depois a calça, depois a camisa, o casaco. Tem a ordem das coisas. Se você tentar inverter essa ordem, você vai parecer ridículo, né? Igual o super-homem, né? Que bota primeiro a calça, depois a cueca, né? Então, fica ridículo. Você não pode seguir a direção do mundo. Siga a direção de Deus. Então, foi cabeça, coração. Depois do casamento que vai vir a parte de baixo. Sim, né? senhor. Então, agora, fizeram terapia. Você fez terapia do amor, participou da terapia do amor para aprender o amor inteligente. Sim, senhor. Desde quando eu cheguei, eu vi que é uma parte importante para minha vida, né? Porque a vida sentimental, querendo ou não, acabou mexendo muito comigo no passado, né? Pois é, você errou, Sim, né? Senhor. A vida sentimental acabou me levando a fazer várias coisas que eu não queria. Então, eu sabia que eu precisava cuidar dessa área da minha vida se eu quisesse realmente ter uma vida abençoada, uma vida com Deus. Eu sabia que eu tinha que cuidar também da minha vida sentimental. E valeu a pena esperar? Sim, senhor. Valeu. Você falou que você sofria bullying, que você se achava, as pessoas chamavam, achava feia, você ficava preocupada com isso. Sim, né? senhor. Você acha ela feia? Não, senhor. Hã? Não, senhor. Você não acha ela feia? Não, senhor. Então, o que importa o que os outros acham? Sim, senhor. Né? Todos os homens do mundo podem te achar feia. E daí? O que importa é que ele não acha, que ele te acha bonita. Acabou. Então, quando a pessoa entende isso, ela não vai se deixar levar por esses pensamentos. Né? Talvez você fique aí se cortando, pensando em tirar a própria vida, achando que você não é bonita, achando que você nunca vai ser feliz com ninguém, fazendo plástica, botando botox, fazendo harmonização, tirando a foto com biquinho para lá, biquinho para cá. Você fica tentando passar uma imagem para agradar todo mundo, quando na verdade você não precisa agradar a todo mundo. Você só precisa agradar uma pessoa, agradar a Deus e a pessoa que Ele escolheu para você. Só ela, só ele, mais ninguém. O resto, por exemplo, eu não me importo se você me acha bonito ou não. Estou nem aí para isso. Espero que não. Prefiro que não. O que eu quero é que a Fernanda me ache bonita. Acabou. Se ela me achar, então, o resto, eu não estou nem aí. Aí você diz assim, mas bispo, você é casado, né? E eu que não sou casado? Eu estou falando a mesma coisa. Você não precisa que todo mundo goste de você ou ache você bonito. Só precisa que a pessoa certa, e ela vai achar. A pessoa que Deus escolheu, você pode ter certeza que vai. Não é verdade? Seja você bonito, feio, branco, negro, azul, amarelo, baixo, alto, vesgo, caolha, cego, gordo, magro, não importa. A pessoa que Deus escolheu para você vai olhar para você. E mesmo que todo mundo te ache igual o Chuck, né? Essa pessoa vai te achar linda. Aliás, você já viu uma mãe falar assim, meu filho é tão feio. Já viu isso? Sim. Imagina a mãe pegar o bebê, que bebê feio, meu Deus. O bebê pode ser horrível, mas a mãe vai achar lindo. É isso que importa. Né? Então, vamos casar agora, civil? Sim, senhor. E quando que vai casar Dia 27 na de igreja? abril. Sim, senhor. Vai ter festinha, assim? Vai ter uma recepção? Então todo mundo que está assistindo aí está convidado. Já dá o endereço aí, está todo mundo convidado, vai ter comes e bebes. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. É gratificante ver isso, que eles seguiram a direção, fizeram certinho e com certeza vão colher os frutos disso. Bispo, eu já fiz tudo errado. Não tem problema. Então para e começa a fazer certo a partir de agora. Terapia do Amor hoje, 20 horas, você é o nosso convidado, e o nosso encontro jovem, 16 horas, nesse sábado, você também é o nosso convidado para estar com a gente. Aliás, vocês participam lá em Ferraz? Isso, na Ferraz Vasconcelos? Sim, é isso? senhor. Qual o dia do encontro jovem lá? Sábado também, às 4 horas. Sábado, 4 horas. E qual o endereço? Avenida Brasil, Sítio Paredão, 888. Então tá bom. Então, se você vive aí em Ferraz Vasconcelos, vai se unir a eles lá, Vanessa e William, também no Força Jovem, tá bom? Vanessa e William, dá uma olhada lá, dá tchau pra eles. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.